Saudações de paz a todos vocês, sejam bem-vindos ao canal Poder do Conhecimento de Jesus Cristo. Para quem me acompanha pelo YouTube, para quem me acompanha pelo Facebook, seja bem-vindo ao meu perfil oficial em Edson Yanombe, perdão. Meu nome é The Blessing, vosso mestre da Palavra de Deus, o pastor dos aleijados e oprimidos. Cá estou eu mais uma vez para partilhar a Palavra de Deus. Este é um dos vídeos que não será editado. É um dos poucos vídeos que não será editado, porque é um ensino corretivo e não vou levar muito tempo. Ah, vou falar da África sendo honrada por Deus. Da África sendo honrada por Deus, porque eu quero responder com sabedoria, com autoridade, e, acima de tudo, com respeito a todos vocês eh, acerca de um certo movimento de pessoas que, no entanto, não são de África, mas ousam em falar asneiras acerca de África, do estilo África. É um continente amaldiçoado. Então, eu quero provar com A mais B que a África não é um continente amaldiçoado, mas sim um continente honrado, que sempre foi honrado por Deus ao longo da história humana. Então, nós vamos, primeiramente, nós vamos para o livro de Gênesis, capítulo 9, temos versículos 24 a 27, mas antes de lermos, eu gostaria de falar de como surgiu a África. Nós temos um grupo, ok, nós temos um grupo de pessoas que ficaram depois do dilúvio. Temos a família de Noé que ficou depois do dilúvio. E um dos filhos de Noé era Cão. Era Cão. E Cão teve quatro filhos. Teve Mizraim, teve Put, teve Cush e teve Canaã. Teve quatro filhos. Mizraim, Put, Cush e Canaã. Desses quatro, três descendem à África. Três é que são pais da África propriamente. E temos uma certa pessoa que se chama Canaã. Um dos filhos era Canaã. Canaã, no versículo 24 a 27, no livro de Gênesis capítulo 9, versículo 24 a 27, nós vemos que Canaã foi amaldiçoado pelo seu avô, Noé, nesse caso. Foi amaldiçoado por Noé. Por quê? Porque ele viu a nudez do avô e, e agiu com infantilidade. Então, Noé acabou lhe amaldiçoando. Só que há um problema aqui que nós temos que entender. Canaã é quem foi amaldiçoado. Não foi Put, não foi Cush, não foi Mizraim. Não foram esses que foram amaldiçoados. Quem foi amaldiçoado foi Canaã apenas. Não foi nem pai de Canaã, que era Cão, não foi Put, não foi Cush e não foi Mizraim. Esses quatro, melhor isentá-los dessa maldição de Noé. Melhor isentá-los dessa maldição de Noé, né? É por isso que há certas pessoas gringas ou do outro continente, em especial continente brasileiro, continente americano, continente africano, americano, no país Brasil, um país que eu amo demais, um país que até eu tenho amigos lá, que são uma bênção, são muito generosos, são muito amorosos, e eu aprendo muito acerca da generosidade de uma maneira prática com eles. Falou o seguinte, falou algo do tipo, Mizraim, do tipo, Canaã foi amaldiçoado e Canaã deu origem à África, juntamente com Put, Cush e Mizraim. E eu pude perceber de que e ele começou a usar de conclusões muito isoladas que não fazem parte,
canonicamente da Bíblia, que não faz sentido falá-las. Porque não faz sentido dizermos que a África só foi amaldiçoada porque Canaã foi amaldiçoado. Não, isso está errado. O fato de Canaã ter sido amaldiçoado não significa que a África foi amaldiçoada. O fato de Canaã ter sido amaldiçoado não significa que Mizraim, que Puti, que Cuxi foram amaldiçoados. Não significa que Cã foi amaldiçoado. Mas significa que foi Canaã apenas que foi amaldiçoado. Puti deu origem primeiramente à Líbia. Cush deu primeiramente origem à Etiópia. É por isso que Cush na Bíblia também pode ser traduzido como Etiópia. Deu origem também a Sudão, deu origem também a outros, a Somália e outros países aí por aí. Canaã deu origem ao Oriente Médio. Daí que não faz sentido dizermos que África é amaldiçoada por causa de Canaã. Isso não faz sentido. Nós temos ao longo da história no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 26, no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 21, livro de Mateus, capítulo 27, versículo 22, um certo Simão de Cirene, que foi obrigado a carregar a cruz com Jesus. Foi obrigado a carregar a cruz com Jesus. E esse Simão de Cirene, de onde é que era? Esse Simão de Cirene era de uma região de Cirene. E essas regiões serãs ficavam onde? Na Líbia, um país. E esse país fica em que continente? África. Logo, a África não tem como ser amaldiçoada. Nós vemos Simão a representar toda a humanidade. Aqueles que eram, aqueles que são, falando naquela época, e aqueles que haveriam de vir, que somos nós. Estava a representar toda a humanidade. Nós vemos Deus a pegar um africano para representar toda a humanidade na redenção. Um africano pega um africano a representar toda a humanidade na redenção. Digo que representa toda a humanidade na redenção porque ele foi o primeiro beneficiário do sacrifício de Jesus. That's why aquele Simão de Cirene representou toda a humanidade naquele lugar. That's why algumas passagens bíblicas no livro de Romanos, capítulo 6, versículos 28, Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Colossenses, capítulo 2, versículo 20 e também capítulo 3, versículo 1, deixa transparecer que quando Jesus morreu, nós também morremos. E quando ressuscitamos, nós também ressuscitamos com ele. Por quê? Por causa daquela ilustração, por causa daquele evento em que Simão de Cirene, que representava a humanidade, um africano que representou a humanidade, ajudou Jesus a carregar a cruz. E deixa-me te dizer profeticamente para o que vai acontecer nos próximos dias. Não que no mundo inteiro não haverá evangelismo. Nós veremos África. Nós veremos África em peso no evangelismo. Veremos África em peso a pregar o evangelho. Tu dizes... e depois esse senhor, esse pregador, perdeu minha admiração. Perdeu minha admiração quando falou aquela coisa, que a África foi amaldiçoada. E há pouco também vi uma moça brasileira a dizer a mesma coisa. Vamos desculpar, eu estou a me limpar, está muito calor. A dizer que a África foi amaldiçoada. É um continente amaldiçoado, a dizer que as coisas dela começaram a desandar quando veio para a África. As coisas delas começaram a dar errado quando veio para a África. Dando a entender de que a África é um continentinho amaldiçoado. Que é essas coisas? Meus caros, entendam uma coisa. Se você acha que o meu continente, e em específico o meu país, é amaldiçoado, não venha para a África. E muito menos venha para Moçambique. Muito menos venha para Moçambique. Não venha para a África. E muito menos venha para Moçambique. Muito menos. Tu dizes que a África é amaldiçoada. Porque há muita feitiçaria. E eu te pergunto.
A feitiçaria, será que existe somente na África? Aí em Brasil não tem feitiçaria. Aí em Brasil não tem satanistas confessos. Não tem satanistas confessos. Quer dizer, África é o único país, reles, é amaldiçoado porque tem feiticeiros. Feiticeiros que vão com vassoura de noite quando entendem. É por causa disso. E aí, em teu país que tem satanistas, o que tens a dizer tu? Porque, pelo que eu saiba, aqui sim tem feiticeiros. Aqui sim tem pessoas que servem a espíritos malignos. Mas eu não encontrei alguém a dizer que sirvo Satanás. A dizer isso, que sirvo Satanás. Apesar de que todos são farinha do mesmo saco, no final das contas. Se você usa desse critério para dizer que África é amaldiçoada, então teu país também é amaldiçoado. Ok, tu dizes que a África é amaldiçoado porque há alto índice de criminalidade. Tá bom, no teu país já. E para já, há poucos dias houve mega operação em que desmantelou-se terroristas, narcoterroristas, narcotraficantes e alguns, no way, tiveram que ser assassinados. Estás a usar esse critério para definir a África como um continente amaldiçoado? Não. África não é um continente amaldiçoado. África é um continente que, ao longo da história, foi honrado sempre por Deus. E talvez seja por essa honra, por essa bênção de Deus, que as pessoas do Ocidente tenham inveja dos africanos. É por isso que até os dias de hoje, nos oprimem até os dias de hoje, passamos por opressões. África é um dos continentes mais ricos, se não o continente mais rico do mundo. E tu dizes que somos amaldiçoados. Se toda a África decidir se fechar e nos organizarmos, vocês onde deviam nos pedir emprestado. Nós que somos amaldiçoados, vocês onde deviam nos pedir emprestado. Vais me dizer que a África é um continente amaldiçoado porque a pobreza é extrema. No teu país não existe isso. No teu país não tem pessoas que dormem sem comer. No teu país não tem pessoas que se dão ao narcotráfico. Jovens da minha idade se dão ao narcotráfico, se entregam ao narcotráfico, entregam ao narcoterrorismo, porque por falta de opção. No entanto, nós é que somos amaldiçoados. Aqui no meu continente, não estou a dizer, não estou a negar que há feiticeiros, mas amaldiçoados não somos. Amaldiçoados não somos. Em nenhum momento. Aqui em África temos homens de Deus que já passaram. Você conheceu Benson Hida Rosa? Conheceste Benson Hida Rosa? Conheceste TB Joshua? Conheceste? Conheces Hubert Angel? Conheces Chris Oyakhilome? Não conheces? Ok, vamos lá falar do meu país. Meu país tem homens de Deus, meu país. Vou falar de um que eu admiro demais. Dois, aliás, que eu admiro. Você conhece o evangelista Luiz Betuel Maposse? Você conhece profeta Honório Kutani? Não conhece. Nós temos homens de Deus aqui também, como vocês também têm aí. Ok? A África não é um continente amaldiçoado. Não é um continente amaldiçoado. Não é. Não é. Esse pensamento, ok, agora eu quero falar com meus amigos e meus irmãos de África. Eu vou ajustar a câmera aqui. Meus irmãos de África, entendam uma coisa.
Quem te diz que a África é um continente amaldiçoado e prega isso sempre, que a África é um continente amaldiçoado, saiba de uma coisa. Esse é um pensamento colonialista. Sendo esse pensamento colonialista, a pessoa fala isso para que você não tenha identidade própria. Passe a vida a copiar nos outros. É por isso que, em particular, nós os moçambicanos sofremos muita influência externa de pessoas de fora. Nada contra, nada contra, nada contra. Certas vezes é bom, mesmo minhas referências no que concerne a palavra de Deus. Eu tenho duas referências e eu não escondo. Maurício Fragal, que é brasileiro, Joseph Prince, que é singapurense. Esses dois eu tenho máxima admiração por eles. Eu tenho máxima admiração por eles. É? E nada contra, mas se te dizem que a África é amaldiçoada, primeiro, essa pessoa quer te dominar e quer ganhar protagonismo sobre ti e quer abafar teu potencial. Mano, África, africano é super potencial. Não é amaldiçoado africano. Esquece. Esquece. Eu sou abençoado. Meu país é abençoado. Meu continente é abençoado. Eu, em particular, não me arrependo de ser moçambicano. Não me arrependo de ser africano. Aliás, até vou melhorar. Eu, em particular, sinto-me orgulhoso de ser moçambicano. Eu, em particular, sinto-me orgulhoso de ser africano. Eu, em particular. Não por causa desse movimento de panafricanismo, que é. Eu não sou desse movimento. Não sou desse movimento. Hein? Deus não errou me fazer moçambicano. Deus não errou por te fazer africano. Deus não errou por predestinar você a nascer em Moçambique, por predestinar você a nascer em Guiné-Bissau, por predestinar você a nascer em Angola, em Cabo Verde, em São Tomé. Não, 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 não. Abaixo o pensamento colonialista. Abaixo. Aleluia. Você é uma benção. Você vai marcar a diferença. Jesus e África é importante. África sempre foi honrada por Deus e sempre será honrada por Deus. Escreva o que eu estou a vos dizer. O africano só precisa entender de que África sempre foi honrada por Deus. Se o africano entende isso, se o africano entende isso, vai parar de viver como se fosse maldito, porque africano não é um maldito. Africano não é um maldito. Só precisa de se desfazer de mentalidades antigas, mentalidades que os nossos pais incutiram-nos, mentalidades que o colono nos incutiu. Hein? Porque há uns que pensam que esse Deus é do europeu. Não é do europeu esse Deus que nós servimos. O europeu só manipulou questões doutrinárias para nos manipular, para nos escravizar. Mas fora disso, esse é um Deus que nos ama. E nos ama profundamente. Aleluia. Meu nome é The Blessing. E fiquem na paz de Deus. Despeço-vos com beijo nos vossos corações. Não esquece, tudo de Jesus e nada de nós.